A paz do Senhor Jesus, bem-vindos todos mais uma vez na plataforma digital da nossa igreja, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e desta feita a 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Dentro desse trimestre bem sugestivo, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A carta estudada é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e chegamos aqui na última lição e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso tem sido uma bênção para a igreja do Senhor, o que é comentado, o que é tratado, tanto nas aulas web, quanto nas aulas presenciais na igreja. Isso é muito bom e nós nos alegramos pela maneira como o Espírito Santo tem distribuído o seu conhecimento para todos os irmãos da nossa igreja e desta feita por um instrumento na nossa plataforma digital. Falando disto, eu gostaria de convidá-los a curtir a nossa página, seguindo o ADEF Social e ativa o selo da notificação, tá bom? Então se inscreve, tá? Lá na nossa página do YouTube, ADEFs, tá? E ativa o selo da notificação para receber todos os vídeos que a nossa igreja publicar neste meio de comunicação eficiente, tá? Vamos fazer uma oração, como sempre fazemos, abrindo e apresentando este projeto e esta aula ao Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais um trimestre, que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça esteja aqui ministrando aos nossos corações, que Teu Espírito aplique a esta palavra a quem vai ouvir, a quem vai aprender, a quem vai ensinar também. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre tudo que vai ser feito, em nome de Jesus. Amém. Antes, porém, de começarmos essa aula, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa próxima lição, que vai servir tanto para jovens como para adultos. Os princípios divinos em tempos de crise, tá? Essa é a nossa nova lição, já estou com ela, já adquiri, aí você também pode estar fazendo isso. Nós temos ela aqui em mãos e vai ser um tema muito sugestivo, várias temáticas, são 13 lições novamente. Daniel ora por um despertamento espiritual, um milagre, o despertamento renova o altar, a construção do templo enfrentou oposição, Zorobabel recomeça a construção do templo, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, o povo de Deus deve separar-se do mal, as causas da desunião devem ser eliminadas, como vencer as oposições à obra de Deus, provai se os espíritos são de Deus, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, Esdras e Neemias combatem o casamento misto e a vigilância conserva pura a igreja. Muito bom, mas muito bom mesmo. São temas excelentes que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O próximo trimestre já está aí, nas portas, tá? Voltando à nossa última lição, a batalha espiritual e as armas dos crentes ou do cristão, ou daquele que professa o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Paulo, chegando no final da carta, onde ele endereçou mensagens para os irmãos em Éfeso, ele deixa os conselhos finais, depois de combater as distorções da igreja, depois de ajustar, como cuidadoso era Paulo, para ver os mínimos detalhes, tudo que aquela igreja estava precisando. Paulo deixa recomendações finais, tá? E essas recomendações falam de uma batalha espiritual, e também fala das armas que deveremos ter para militar esta batalha, para pelejar, para lutar. O salmista diz: bendito seja Deus que adestra as minhas mãos para a peleja. Então, o maior ensinador para que venhamos a adestrar as nossas mãos dessa feita espiritualmente é o próprio Deus, por intermédio da sua palavra, e Paulo deixa lições maravilhosas. A batalha espiritual é uma realidade não só no texto, mas na prática.
Vivemos em uma constante batalha espiritual. Não estamos em um parque de diversões, nós estamos no mundo este que tem um conflito para além dessa dimensão terrestre, do que o olho vê, do que o olho enxerga, mas há uma dimensão sobrenatural, há cadeias, há grilhões, há barreiras, há principados, há potestades, há várias outras concepções e colocações para se referir a esta batalha. Então, batalha espiritual é uma realidade, não pode ser negada, como também não pode ser dimensionada. Tem pessoas que acham que o tempo inteiro parece que à sua volta tem demônios querendo matar, querendo feri-lo e fazer coisas semelhantes, tá? E aí eles encarnam essa batalha de tal maneira que eles não conseguem viver a vida e não entendem também que o próprio Deus peleja e milita por intermédio dos seus anjos para guardar a sua igreja. Então, na realidade da batalha espiritual, nós não podemos ignorá-la, mas também não podemos dimensioná-la acima da medida que a Bíblia fala. E Paulo vem elencando aqui em Efésios, no capítulo 6, como nós deveríamos nos portar nesta batalha, uma batalha árdua, uma batalha forte, mas que temos ao nosso lado o maior vitorioso, o maior vencedor, chamado Jesus de Nazaré, aquele que todo joelho, toda língua confessará que somente Ele é o nosso Senhor. Primeiro ponto da lição vai falar do preparo espiritual do crente para a batalha ou para essa batalha. Bom, o primeiro tópico vai dizer que nós devemos nos fortalecer no poder do Senhor, tá? O apóstolo Paulo vai descrever isso. Então o que nós aprendemos é que você não consegue vencer essa batalha sozinho. Você não consegue vencer pelo seu braço, você não consegue vencer pela sua força, você só consegue vencer essa batalha se você se amparar no socorro, no escudo, na fortaleza que é o nosso Senhor Jesus. Essa batalha você precisa fortalecer-se no Senhor. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João: sem mim nada podeis fazer. Então, inclusive para a batalha espiritual, você não pode fazer nada sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo subtópico, o comentarista vai ressaltar o que Paulo falou da vigilância e da oração. É importante, tem pessoas que somente oram, mas não vigiam. Tem pessoas que vigiam, mas não oram. Paulo coloca as duas coisas juntas, elas não podem ser separadas, oração e vigilância, vigilância e oração, tá? Na realidade da batalha espiritual, todo cristão precisa entender que além dessas armas citadas por Paulo, ele precisa de oração e ele precisa de vigilância. O segundo ponto da lição vai falar que nós precisamos conhecer o campo da batalha espiritual. E isso é necessário, porque toda guerra, quando você luta contra alguém, contra algo, você precisa conhecer quem você está lutando, ou com quem você está lutando, ou como esta entidade, ou como esta junção do mal, ele luta. E aqui o comentarista vai trazer na lição o campo da nossa batalha, como é que nós enfrentamos. Isso me faz lembrar ano de 1961, a Guerra do Vietnã. Os americanos amargam a pior derrota da vida deles. Alguns vão desconstruir e dizer que não foi bem assim, mas de fato houve uma derrota, foi a Guerra do Vietnã. Por quê? Porque os estudiosos elencam alguns fatores que demonstram ou que contestam ou que dão sinais por que os americanos perderam aquela guerra. Primeiro, eles não conheciam o campo dos inimigos. No campo dos vietnamitas, eles dominavam. E percebam que os americanos tinham muito mais poder bélico, tá? Então, a gente aprende que não é só ter armas, é preciso saber usá-las.
não é só saber usá-las, é preciso conhecer também para saber como atacar. Então, algumas coisas foram pontuadas por que os americanos perderam a guerra do Vietnã. Técnica de guerrilha que os vietnamitas tinham, os americanos não sabiam essa técnica ou não conheciam. Os vietnamitas conheciam bem a selva, os americanos não conheciam a selva. Os americanos caíram em muitas armadilhas na selva, promovido por aqueles inimigos dos Estados Unidos, tá? Então foi uma derrota feia para os americanos. Então nós percebemos aqui que o motivo principal foi a falta de conhecimento do inimigo, tá? E aqui no comentarista da lição vai dizer que nós precisamos conhecer esse inimigo, as suas astutas ciladas, as suas artimanhas, armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. São sutilezas, são armadilhas que não se percebe. Só fazendo um paralelo com os soldados americanos na guerra do Vietnã, eram armadilhas dentro da selva, na escuridão, que eles não percebiam, de repente já estavam dentro, já estavam presos, já estavam mortos, porque eram armadilhas mortais, tá? Então, o inimigo, o nosso adversário, também trabalha com essas armadilhas. E o comentarista vai dizer que algumas das astúcias promovidas por Satanás é confundir a mentira com a verdade, e essa é a pior mentira. A pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade, porque não dá para você discernir ao certo a olhos nus. Você precisa de um conhecimento maior, você precisa de um discernimento maior. A segunda maneira como Satanás trabalha, a segunda armadilha, é tentar deturpar as Escrituras. Foi isso que ele fez com Jesus ali na tentação. Nós vemos esse relato em Mateus capítulo 4, tentando usar as Escrituras para dar uma interpretação diferente daquilo que estava posto. Ele é o pior exegeta das Escrituras, mas ele não é pior por falta de conhecimento, ele é pior por maldade mesmo. É de maneira maliciosa e com a sua astúcia que ele, assim como fez com Jesus, tenta confundir outras pessoas, infiltrando falsas doutrinas. Terceira maneira é dissimular e induzir a dissimulação, enganar. Quarta maneira, fazer falsos sinais. Inclusive, nos últimos dias, a estrutura e a engrenagem maligna de Satanás vai operar falsos sinais. É isso que o livro de Apocalipse revela. A outra maneira também de se revelar as astutas ciladas de Satanás é fazendo acusações. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Bíblia relata isso. A sexta maneira é semear incredulidade. A Bíblia relata que Jesus não operava alguns sinais por causa da incredulidade de muitos, Aliás, tem pessoas hoje defendendo o cessacionismo e que os dons eles não são mais atuais, inclusive o de operação de milagres e maravilhas, mas isso ocorre não porque as Escrituras elas não autorizam isso. Isso acontece pela incredulidade e pela cegueira espiritual. É uma das estratégias e artimanhas de Satanás. Sétimo, promover ideologias anticristãs. É outra maneira também como ele trama as suas ciladas. O conflito contra o reino das trevas. Há uma batalha, há um embate, e essa luta precisa ser vista com olhos espirituais. Se não vejamos dentro das artimanhas, das armadilhas, das ciladas de Satanás, eu lembro da passagem do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16. A Bíblia diz que ele chegava a um determinado ponto da cidade e uma jovem que era possessa do espírito de adivinhação e dava muito, mas era muito lucro aos seus senhores, tá? E essa jovem, ela começa a falar diariamente, por muitos dias. O texto diz isso, depois você confere em Atos 16. E o que era que essa mulher falava? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E falava mais o que, Abimael? Eles vos anunciam o caminho da salvação.
O que há de inofensivo em uma declaração dessa? Esses homens são servos de Deus, se referindo a Paulo e Silas, e eles anunciam o caminho da salvação. Qual é o mal que tem por trás dessa fala? Aí nós percebemos que o apóstolo Paulo também lança a mão e está tomado pelo discernimento de espírito, que é um dom também, recitado, falado e repetidas vezes, são citadas em várias igrejas. No capítulo 12 de Coríntios, quando vai falar sobre os dons espirituais, e um dos é o discernimento de espíritos. Paulo percebeu, a Bíblia diz que ele se perturbou, ou seu espírito se moveu, e aí ele repreende aquele demônio que estava naquela jovem, tirando o lucro dos seus senhores, mas parecia inofensivo, parecia que não tinha mal nenhum. Mas qual era a maldade que estava por trás da fala daquela jovem? Primeiro lugar, ela queria se igualar a Paulo. Como ela tinha um espírito de adivinhação naquela região, ela dizendo que o apóstolo Paulo e Silas eram homens de Deus, ela se igualava. Digamos que ela queria pegar uma punga na autoridade ali naquela região. Segundo motivo, ela também trabalhava a questão do ego. Satanás, quando ele vê que a pessoa não dá brecha em uma área ou em outra, uma das estratégias dele é inflar o ego, encher o ego da pessoa. E todos os dias a mulher falava: esses são homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. Paulo, cheio do Espírito de Deus, com discernimento de espíritos, repreendeu aquele mal. Era uma cilada, era uma armadilha, era algo que estava em torno da fala daquela jovem que não falava por ela mesma. A Bíblia diz que Paulo se dirigiu ao Espírito. E terceiro problema desse episódio aqui é a fonte. Se a fonte é Satanás, tudo que vem dele não se firma na verdade, ainda que essa seja uma verdade declarada por ele. Mas a fonte é contaminada. Um escritor cristão disse certa feita, e eu concordo muito com essa frase: não tente achar mel num pote, se Deus escreveu em seu rótulo veneno. Então a fonte era Satanás, era um espírito mau. Estava falando a verdade, Abimael? Estava, mas a fonte estava contaminada. Paulo repreendeu aquele espírito mau, sofreu as suas consequências por isso. Na batalha espiritual, irmãos, tem consequências. Você consegue uma vitória espiritual e às vezes tem uma consequência política, uma consequência jurídica. Paulo teve as suas implicações. Então a batalha espiritual é árdua e pesada, mas esse conflito contra o reino das trevas já está vencido pelo nosso Senhor Jesus. E essa luta não é contra a pessoa, não é a luta de Paulo contra aquela jovem, não é a sua luta contra alguém que você percebe que não está cheio de Deus, está cheio de malignidades. Essa luta é contra os principados e potestades, contra os demônios, contra as ciladas que Satanás preparou para muitos irmãos e irmãs. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus para te fazer vitorioso e vencedor. Você não luta contra o braço humano, você luta com a força do poder de Deus contra as hostes espirituais da maldade, usando o nome poderoso do Senhor Jesus. As agências das potestades do mal marcham contra a igreja, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade. O comentarista diz que eles são malignos, têm maldade no seu interior, eles são astutos também, tá? Eles são poderosos, mas não têm todo o poder, porque todo o poder é dado tanto no céu quanto na terra ao nosso Senhor Jesus, e nós somos emissários deles, nós somos embaixadores do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo principado
e poder, e potestade e domínio. Ou seja, por mais que ele tenha várias nomenclaturas, o nosso adversário, um nome que é mais poderoso do que todas essas subdivisões malignas, que é o nome poderoso de Jesus. O último ponto da lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente, o comentarista vem elencar essas armas que o soldado de Cristo usa. Quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, essa metáfora, ele tem em mente o soldado romano, tá? Porque ele, preso em Roma, ele ficava em uma casa e os soldados estavam ali o tempo inteiro. E claro, por onde ele andasse, ele conhecia a indumentária, a veste de um soldado romano, e ele começa a elencar, trazendo espiritualmente a lição de um soldado. E ele aí começa a elencar as armaduras que não podem faltar para qualquer guerreiro, para qualquer lutador da boa milícia, da boa militância, da boa guerra, do bom conflito, porque estamos com o nosso Senhor Jesus. Primeira parte dessa arma que ele ressalta são os lombos, é a parte onde pega o cinto do soldado. Ele diz que os lombos, eles devem estar cingidos com a verdade. Quem vive a verdade, quem vive na verdade, não teme o dia da manhã. Quem fala a verdade não precisa se lembrar amanhã ou daqui a 2, 3 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, porque ele vive na verdade. E isso é fator preponderante, fala da integridade do soldado de Cristo, a integridade daquele que veste a indumentária espiritual, que veste, que se assenta numa roupa espiritual. Interessante, irmãos, que o cinto, ele era sustentáculo para a roupa. Se tirasse o cinto, a roupa descia. Se tirasse o cinto, desequilibrava as armas. Se tirasse o cinto, daria problema para o encaixe da espada. Então perceba que a verdade, ela é fundamental para um guerreiro, para um lutador da boa guerra, a guerra espiritual, porque estamos com o Senhor Jesus. Ele não pode abrir mão em tempo algum da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E parafraseando, a verdade também te fortalecerá. A verdade também te solidificará. A verdade também ajustará a sua conduta e deixará a sua roupa espiritual ajustada. A segunda peça dessa roupa do soldado é a couraça da justiça. Tá? A couraça da justiça é uma malha impermeável que protegia os órgãos vitais. E de onde vem a nossa justiça? Vem das nossas obras? Não. A nossa justiça foi conquistada na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo. É isso que diz a palavra de Deus, que Ele é a nossa justiça. É isso que diz a palavra de Deus, que nós fomos justificados por conta dele. Romanos 5 relata isso, que nós precisamos estar nele para que possamos alcançar êxito nessa batalha. A couraça da justiça precisa vestir qualquer guerreiro que se apropria dessa guerra, que se apropria desta batalha. Ele protege os órgãos vitais, a couraça fecha, e a sua força não está na sua justiça. Tem gente que é até justo, né? Mas não é justificado pela reta justiça, que é a justiça do Senhor Jesus. Por isso que devemos estar preparados, armados e vestidos com a couraça da justiça. Terceiro elemento, ou terceira indumentária da peça desse soldado, ele deve calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, como seriam os pés dos soldados? Uma espécie de sandália parecendo sapato, e nas pontas tinham birros que seguravam, que sustentavam. Por que o soldado romano usava aqueles birros na ponta dos seus pés? Tá? Porque aqueles birros davam aderência.
aqueles birros não deixavam o soldado escorregar, e perceba que o soldado não pode escorregar na batalha. O soldado de Cristo precisa estar em pé. O soldado de Cristo precisa estar em posição de luta, porque soldado no chão é alvo fácil de Satanás. E como é que o soldado fica em pé? Ele precisa calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Infere-se aqui do texto que é no movimento de evangelização que você vai se estabilizando, que você vai firmando os seus passos e que você vai avançando, que esta é uma das armas também para vencermos as hostes espirituais da maldade, porque à medida que o reino de Deus vai avançando, Satanás vai perdendo espaço. Tem vários avivamentos na história da igreja, em cidades, por exemplo, na Europa, onde a igreja começou a crescer, o evangelismo começou a florescer, e sabe o que aconteceu? Bares começaram a fechar, policiais começaram a ficar ociosos, sem ter o que fazer, porque a criminalidade ia diminuindo, as bebedeiras e as prostituições iam diminuindo, porque o Evangelho da Paz estava crescendo. É uma das maneiras de combatermos o bom combate, é falando de Jesus, é livrando pessoas pela palavra de Deus das garras de Satanás. E esse Evangelho da Paz precisa ser anunciado e divulgado por todo soldado de Cristo. Por que alguns não se estabilizam? Por que algumas igrejas perdem o rumo? Porque perdeu a chama do evangelismo, porque perdeu a chama da marcha. E esse soldado, ele deve calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Então, enquanto você anuncia a palavra de Deus, enquanto você anuncia o Evangelho da Paz, é uma maneira também de você se fortalecer e de você ir minando as hostes espirituais da maldade pelo poder de Deus, não pela sua força, mas pela força e pelo poder que há na palavra de Deus. Outra arma que o apóstolo Paulo citou, que um bom soldado deve ter, é o escudo da fé. Isso aqui é importante, irmãos. O escudo tinha 1,20 m de altura por 80 de largura. Não é aquele escudo redondozinho. O escudo do soldado romano era maior, ele protegia muito. Paulo vai dizer que esse escudo, ele protege o soldado que milita, o soldado que batalha a batalha espiritual, a batalha do general vencedor, o Senhor Jesus. E esse escudo serve para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. O que seria, Abimael, dardos inflamados? Dardos inflamados são flechas com fogo na ponta, ou lanças com fogo na ponta. São dardos inflamados. O guerreiro, ele atira aquela flecha para pegar em pessoas e em coisas. Perceba que quando Paulo usa dardos inflamados, aquela flecha ou aquela lança ou aquele objeto pontiagudo que vai com fogo nas pontas, ele vai para chegar no alvo e destruir. Então perceba que a investida de Satanás é para de fato tocar fogo e destruir mesmo. Mas o guerreiro que usa o escudo da fé, quando os dardos inflamados de Satanás vêm, ele é protegido pela fé. Charles Haddon Spurgeon, ele diz: a fé é nossa arma de guerra. Ai do guerreiro que a esquece. Então, se você quer estar firme na batalha contra o mal, como diz o hino da nossa querida harpa cristã, você precisa usar o escudo da fé para se proteger. Fazendo isto, com certeza, as setas vêm com força, mas você apagará em nome do Senhor Jesus. Tem investidas do maligno que são fortes, são poderosas. Não basta flechar, ele quer colocar fogo na ponta da flecha. Não basta atingir, ele precisa atingir e incendiar. Mas a Bíblia diz, no livro aos Hebreus, no Novo Testamento, que os heróis da fé apagaram a força do fogo, porque usaram o escudo da fé. Você também pode, em nome de Jesus,
apagar a força maligna, os dardos malignos de Satanás, usando o escudo da fé. Outra arma que o guerreiro, que o soldado de Cristo, ele não pode faltar ou não pode esquecer de usá-la, é o capacete da salvação. Se refere à nossa firme certeza de que, por mais que algumas coisas não andem tão bem aqui, teremos a nossa morada no céu. É a certeza de salvação. Além da certeza de salvação, é a proteção da mente. Você sabe que algumas batalhas, elas são perdidas, começando, em primeiro lugar, pela mente. Então, se a mente do servo de Deus, da mulher e do homem de Deus, não estiver ajustada, não estiver entregue e dependente do Senhor Jesus, esse soldado pode perder a peleja, porque algumas derrotas começam na mente. E você, minha irmã, meu irmão, que é soldado de Cristo, precisa fortalecer a sua mente. Como é que fortalece a mente? Com a palavra de Deus, usando o capacete da salvação. A última arma que o apóstolo Paulo elenca é a espada do Espírito. Essa arma aqui é interessante, porque ela tanto defende como ataca. Foi o que Jesus fez, usou a palavra. Ele diz que é a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que essa arma imprescindível é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então, quando o inimigo lançar palavras nessa batalha espiritual, nesta guerra espiritual, você pode, deve e precisa usar a palavra. Não é na sua força, não é na sua palavra, é na palavra do Senhor, tanto para se defender quanto para atacar. Quantas pessoas, irmãos, venceram inúmeras batalhas? Quando a guerra se levantou, a irmã na sua casa começou a profetizar a Escritura e dizer: está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso, a vitória é minha, a vitória é da minha casa, a vitória é da minha família, e começou a profetizar nos corredores da casa. De repente a luta foi embora, porque a palavra de Deus é poderosa. Pedro diz que a palavra de Deus é a semente incorruptível, ou seja, nada corrompe a pura e cristalina palavra do Senhor. Então, na batalha espiritual, você deve usar a palavra, que é a espada do Espírito. Eu fico imaginando que tem irmãos e pessoas que na batalha espiritual fica dizendo: aí eu coloquei a mão, aí eu dei a voz de comando, aí eu ordenei, parecendo que o poder está nele. O poder não está em nenhum homem, nenhuma mulher de Deus. O poder está no alto, no trono de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na palavra de Deus. Não é a palavra sua nem a minha, é a palavra revestida de unção e de autoridade, que é a palavra de Deus. Agora, claro, tem um ato de fé, segundo a minha palavra, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele profetizou e virou e se tornou palavra de Deus. Então a espada deve ser muito usada para se defender e para atacar. Por fim, terminamos esta lição e esse trimestre. Na conclusão, nós precisamos entender algo nessa batalha espiritual. Eu disse a vocês que não basta ter armas, é preciso saber usá-las. E também citei que o salmista disse que Deus era aquele que adestrava as mãos dele, do salmista, para a batalha. Outra coisa que nós precisamos entender é que tem um dia mau, irmãos. Nem sempre tudo acontece da maneira correta e da maneira certa. Quem nunca passou por um dia mau na sua vida? Quem nunca passou por ataques malignos, setas, dardos inflamados? O dia mau chega. A Bíblia diz no Salmo 118, do 9 até o 12, o salmista diz: as nações me cercaram e tornaram a cercar. No primeiro cerco, um cerco, as nações me cercaram, mas eu despedacei em nome do Senhor. Cercaram e tornaram-me a cercar, 2 cercos, mas eu despedacei no nome do Senhor. Aí ele diz no outro versículo: e vieram como enxames de abelhas, mas no nome do Senhor
as despedacei. Eu não sei como é que está o cerco na tua vida, se é só um cerco, se são 2 cercos, ou se está no nível que o salmista falou, vindo como enxames de abelhas. O nome do Senhor Jesus é poderoso para te dar vitória. O dia mau chega, mas o dia do livramento também chega, porque nós estamos lutando não sozinhos, estamos lutando com o Senhor. Me lembra a história de um presidente americano, Abraham Lincoln, que um comandante, um general de guerra, ele estava preocupado sem saber se entrava ou não em uma guerra bélica, e ele ficou rodando de um lado para o outro, e o comandante, ele chegou lá: presidente, fique tranquilo, nós estamos do lado de Deus. E Abraham Lincoln respondeu: o problema não é saber se nós estamos do lado de Deus, é saber se Deus está do nosso lado. E neste dia, eu tenho certeza que o Senhor está do nosso lado, está do lado daquele que obedece a palavra, está do lado daquele que obedece. E quando o dia mau chegar, eu tenho certeza que Deus do nosso lado, a vitória é certa em nome de Jesus. Outro detalhe dessa batalha espiritual: por 2 vezes, se você ler o texto aí da palavra do Senhor, Paulo vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura, 6:11. No 6:13 ele diz: portanto tomai toda a armadura. Não basta usar parte da indumentária, é preciso tomar toda a armadura: oração, vigilância, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, os pés calçados, couraça da justiça, o cinto com a verdade. Não basta usar algumas armas. Algumas batalhas são perdidas porque o soldado está despreparado e usa apenas uma arma. Então, Paulo é claro: tome toda, revestir de toda a armadura. Por fim, Paulo chega a dizer: havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, um bom soldado de Cristo, ele não dá as costas na batalha, ele não foge na batalha, ele não fica titubeando, ele enfrenta, ele fica firme, porque a vitória vem do alto, a vitória vem de Deus, a vitória está no nome poderoso de Jesus, a vitória está na autoridade da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você está bem preparado, você está bem protegido, você está bem orientado para vencer este dia mau. Deus vos abençoe, foi um prazer enorme trilhar e caminhar com vocês esse trimestre. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa aula e por esse trimestre. Pai, nós te louvamos por mais este encerramento de trimestre e te pedimos, Senhor, uma bênção especial